fazer o compartilhamento da tela aqui. Bom, então vamos tentar novamente, né? Os conceitos básicos, relembrando então, né? Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Natural, porque você nasce, cresce e morre. Por isso que deu esse nome lindo, maravilhoso. Vegetativo, beleza? Saldo migratório. O que é saldo migratório? É a diferença do número de imigrantes, que são aqueles que estão chegando, pela taxa de emigrantes, que são aqueles que estão saindo. Então, esse seria o saldo de imigrantes, saldo migratório. Agora, quando eu falo de crescimento total, aí eu tenho que fazer a fusão dos dois, né? Então, eu tenho que fazer... o que faz uma população crescer? A taxa de natalidade mais a imigração. O que faz a população diminuir? Os que morrem e os que mudam de cidade ou de país. Então, quando você une todos eles, você tem aí a razão total, beleza? O Brasil, né, a gente tem que fazer uma relação do crescimento sempre com a sua história econômica, né? Porque a taxa de industrialização e crescimento econômico, ele faz crescer a urbanização. A urbanização crescendo, aumenta automaticamente o crescimento demográfico, tá? Uma coisa puxa a outra. A Revolução Industrial Brasileira, chamada de Revolução de 30, aconteceu a partir da década de 30. Isso fez com que o Brasil aumentasse sua urbanização, automaticamente teve uma melhoria na qualidade de vida, isso fez com que o Brasil teve um crescimento demográfico maior. Tá? Lembrando que muitos imigrantes vindos de refugiados da Primeira Guerra Mundial, japoneses, chineses, asiáticos em gerais, vieram para o Brasil até antes da década de 30. Tá? Depois de 34, eles não tiveram muita influência, não. Então, com a urbanização, você tem a melhoria da qualidade de vida. O saneamento básico aumenta, a higiene das pessoas aumentaram, acesso a serviços como posto de saúde, hospital, vacinas foram criadas, a qualidade de vida em geral aumentou, fazendo com que a expectativa de vida da população aumentasse. Com a expectativa de vida maior, a taxa de mortalidade diminui. As pessoas passam a morrer menos. Tá? Ela passa a morrer menos, ela morre uma vez. Né? Como que diminui isso? Né? Mas enfim. Então, só que a taxa de natalidade continua alta. Muitos filhos. Pergunta os avós de vocês aí, eles tinham muitos irmãos. Tá? Pra vocês terem uma ideia, na década de 60, uma mulher tinha, em média, 6 filhos. Tá? Isso é taxa de fecundidade. Tá? A gente chama de taxa de fecundidade. Era de 6. Hoje, para vocês terem ideia, tem aqui, não tem essa informação? Deve estar por volta de 2 e pouco. Né? Não sei se tem, mas hoje o Brasil está por volta de 2 e pouco a taxa de fecundidade. Tá? Então, quando você tem um número de taxa de natalidade alto e a taxa de mortalidade baixa, a população tem uma explosão demográfica e o crescimento do Brasil aumentou muito. Para ter ideia, a população mais que dobrou em um período de 30 anos. Tá? Se você pegar lá entre as décadas de 40 até uns décadas de 70, mais que dobrou a população brasileira por causa disso. A expectativa de vida aumentou e o número de filhos também estava alto. Beleza? Segunda parte importante desse processo. Final da década de 70 e início da década de 80. O que aconteceu de importante nesse período? A mulher se achou. A mulher começou a trabalhar fora, começou a cuidar da sua saúde, começou a cuidar da sua vida profissional, começou a estudar mais, fazer faculdade, mestrado, investir no seu trabalho. E com isso, ela começou a pensar menos em filhos. Tá? Junto com isso, também, que facilitou muito, veio os métodos contraceptivos, né? Injeção, pílula, DIU e PIL, sei lá, todas as formas de contraceptivos possíveis começaram a surgir, camisinha, né? Acesso a isso também, né? Porque não basta você criar, você tem que fazer o acesso chegar. E com isso veio o planejamento familiar. O que é o planejamento familiar?
A mulher, através dos métodos contraceptivos, ela escolhe quando e quantos filhos ela quer ter. Ah, eu quero ter filho só depois dos 30, depois dos 25, só depois que eu formar, a hora que eu quiser, quantos que eu quiser. Então, hoje, quem tem acesso a esses métodos, faz o planejamento e escolhe quantos filhos quer ter e quando quer ter. Tá? Tudo planejadinho, né? Claro que mesmo nos dias de hoje, você tem muitas pessoas que não têm acesso a essas informações, né? Então, hoje você tem ainda crianças de 14 anos, 13, 12 anos tendo filho aí, tranquilamente, tá? Porém, com essa mudança, né, a mulher cuidando da sua vida, ela tendo menos filho, a taxa de fecundidade no Brasil caiu drasticamente, né? Então, a taxa de mortalidade já estava caindo, a taxa de fecundidade também começou a cair, ou seja, a taxa de natalidade caiu junto. Com isso, o número de nascidos diminuiu e essa explosão demográfica foi controlada. Assim, a taxa de crescimento demográfico brasileiro voltou a cair, né? Então, a gente tem uma taxa de crescimento aí de 1,56 de 2000 a 2010, né? Hoje, então, foi mais ou menos 2,23 ao ano, média, tá? Aqui tem um gráficozinho, né, do crescimento da população brasileira. Hoje a gente está por volta de... Já passamos de 210, tá? Milhões de pessoas, ok? Pirâmide etária, né? O que é uma pirâmide etária? É uma forma gráfica de você demonstrar características da população. A base dela representa o número de jovens, o meio dela de jovens, o meio dela de adultos e o topo de idosos. Jovens são representados de 0 a 19 anos, adultos de 20 a 59 anos, idosos acima de 60 anos para cima. Tá? Quanto mais largo for uma pirâmide, quer dizer que mais pessoas naquela faixa etária você tem. Tá? Então, se você tem uma pirâmide gorda, quer dizer que você tem muita gente naquela faixa etária. Países que têm como característica o desenvolvimento econômico e social, ela tem como princípio baixa taxa de natalidade, ou seja, a base desses países seria mais fininha. O meio seria um pouquinho mais gordinho e o topo, né, ele teria um topinho um pouquinho largo, não tanto, né, mas um pouquinho mais alargado. Por quê? Porque você tem uma alta expectativa de vida, as pessoas vivem bem. Tá? Agora, países pobres ou com problemas sociais, que é o caso do Brasil, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país com problemas sociais. É um país considerado em desenvolvimento. Tá? Como que seria um países mais atrasados? A característica é o quê? De alta taxa de natalidade, base larga, e alta taxa de mortalidade, as pessoas morrem muito. Aí você teria o topo fininho, né? Seria como se fosse um formato realmente de uma pirâmide, né? O topo vai afinando, tá? Você chega lá nos mais idosos, não tem quase ninguém. Isso são características de países bem atrasados. O Brasil hoje, como eu já contei a história para vocês, o Brasil já diminuiu a taxa de mortalidade e já está diminuindo a taxa de natalidade. Como que seria a pirâmide brasileira? Não seria nem seria um meio termo, tá? O que é o meio termo? O topo da pirâmide brasileira, como mostra nesse gráfico aqui, ele não é tão fino, mas também não chega a ser um topo grosso, ele é um meio termo. A base, né? A base brasileira, olha só que interessante, os números de jovens é menor do que o de adultos, isso é importante, tá? Isso demonstra desenvolvimento. Isso já é uma mudança. Em países pobres, com desenvolvimento mais atrasado, ele tem o formato de uma pirâmide. Quanto mais parecer com uma pirâmide, mais atrasado é um país. Tá? O Brasil está passando, o Brasil está parecendo mais um peão, né? Para mim está parecendo um peãozinho de cabeça para baixo. Então o Brasil está tendo essa transformação, né? Agora, se você pegar uma pirâmide etária do Brasil na década de 70 e 80, vai ser uma pirâmide. Tá? O Brasil está passando pelo processo de transformação. Eu vi que alguém mandou alguma coisa no bate-papo, mas estou tentando abrir meu bate-papo aqui, eu não estou conseguindo. Deixa eu
Tentar aqui de novo. Ah, tá. É pessoal fazendo zoação. Até aí alguma dúvida, pessoal? Não. A distribuição demográfica brasileira. Isso é muito importante, tá, gente? O Brasil, aí você tem que analisar a história brasileira, né? O que a história brasileira te conta? A mineração, que deu muito dinheiro para o Brasil, aconteceu onde? Bom, Minas Gerais, com escoamento no Rio. O café, que deu muito dinheiro para o Brasil, né? O café, até hoje, né? O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café. Aonde que ele nasceu? Em São Paulo, tá? Então, o café deixou uma riqueza, uma infraestrutura muito grande, principalmente para a região sudeste, porque o café se desenvolveu em São Paulo, depois também desenvolveu o Rio de Janeiro, né? Minas Gerais pegou uma baba aí também. Então, a região sudeste, historicamente e economicamente, ele se destacou, né? Ah, mas e o Nordeste? O Nordeste tem uma história também. Se você pegar lá a cana-de-açúcar, a exploração do pau-brasil, algodão, né, muitos produtos típicos do Nordeste, também tem uma história importante. Então, essas duas regiões, elas possuem hoje a maior população e maior densidade demográfica, tá? Sudeste em primeiro, Nordeste em segundo, tá? Então, a história fez com que a região Sudeste concentrasse o maior número de pessoas, tá? Então, aqui, ó, nesse mapazinho, você pode perceber, tá? A região Sul, gente, ela é bem desenvolvida. Economicamente falando, é a segunda maior região. Porém, o seu processo de ocupação foi um pouquinho mais depois, né? Primeiro esteve o Nordeste, seguido pelo Sudeste. Então, eles atrasaram um pouquinho na sua ocupação. Tá? Então, a densidade é alta? Mais ou menos alta, né? É a terceira região mais populosa é o Sul. Então, primeiro o Sudeste, segundo Nordeste e terceiro vem o Sul. Tá? Agora, se você falar de densidade demográfica, o que é densidade demográfica? É o número de habitantes pelo território. Você tem que fazer uma razão. Quando você divide o número de habitantes pelo território, você tem essa densidade. A região brasileira com a menor densidade vai ser a região norte. Né? Aí você tem aqui os vazios demográficos. Tá? Muitos vazios demográficos na região norte. Tá? O processo de ocupação também foi mais atrasado. Beleza? Agora, falando de diversidade, tá? O Brasil tem uma diversidade étnica muito grande. Muitas etnias. Isso se deve ao quê? Ao processo histórico, colonial principalmente. Os portugueses, europeus, os próprios indígenas que moravam aqui, os africanos que foram trazidos contra suas próprias vontades. Aí você tem uma mistura de povo negro, que são os povos africanos, o europeu, principalmente portugueses e espanhóis, e os próprios indígenas. Só aí você tem três principais etnias diferentes, que são as principais formadoras do Brasil. Né? O Brasil hoje tem esses três. Os indígenas a gente chama de pardo, os africanos a gente chama de negro, e os europeus a gente chama de branco. Tá? Além de ter essa variedade desses três, a gente teve a mistura desses povos. Então, quando um branco fez um filho com negro, você teve um filho mulato. Né? Que é aquele moreninho, bem moreninho, né? Quando o branco pegou a índiazinha, safadinho, pegou a índiazinha, né? O filho é o quê? Um caboclo, chamado de caboclo, é uma nova etnia, mistura, né? Aí quando você teve o índio e o negro tchaca na buchaca, né? Aí você teve o quê? O cafuso, tá? Então, olha a variedade étnica que o Brasil apresenta. É um dos países com maior diversidade, um dos países com uma das maiores diversidades étnicas existentes. Aí, Jader, oi.
Qual é o país que tem maior diversidade étnica? País com Sabe me maior dizer? Pode ser a cidade? Pode ser. Cidade. A cidade é Londres. Hum, O termo que a gente dá para isso é cosmopolita. A cidade mais cosmopolitana do mundo é Londres. hum. Mas não por natureza. É porque lá tem muitos imigrantes, entendeu? Lá você tem turco, albanês, brasileiro, colombiano, tem gente do mundo inteiro naquilo lá. Te dá um conselho, se um dia você quiser fazer um intercâmbio para aprender inglês, não vá para Londres. Não, gente, você vai encontrar tudo, menos inglês. Você vai numa vendinha, eu vou gastar meu inglês. Vai. Aí você vai na vendinha, quem vai te atender vai ser um turco com aquele sotaque bem carregado, sabe? Aí você vai cortar o seu cabelo, o cara que vai cortar o seu cabelo é albanês. É, é nesse nível, tá? Agora, se você for preso, talvez o policial vai ser inglês. Aí você vai trocar uma ideia bacana com ele. É uma forma de você ter um contato, né? Mas é mais ou menos por esse caminho aí. O valor da libra é o mais alto do mundo. Isso aí tem a ver com a própria economia de Londres, né? O custo de vida lá é muito alto, né? Tem a ver com a economia, né? O processo de importação e exportação. Essa balança que faz variar o valor da moeda. Para a gente finalizar, as migrações no Brasil. Gente, é simples, tá? A migração no Brasil é simples, presta atenção. Temos dois processos importantes. O primeiro, a economia do Sudeste bombando. Sudeste, todo mundo queria ir para o Sudeste porque tinha emprego. Eles precisavam de mão de obra. Quem foi a maior galera que foi para o Sudeste? Nordestino. Então, a maior leva de imigração interna no Brasil foi de nordestino indo para o Sudeste em busca de qualidade de vida e oportunidade. Tá? Então, muitos nordestinos foram para lá. Essa foi a primeira grande imigração brasileira, foi essa daí, a principal. Tá? O Centro-Oeste é um caso um pouco diferente. O que fez o Centro-Oeste ter um crescimento foi basicamente a construção de Brasília, né? Que mudou a capital brasileira. Então, os funcionários públicos que moravam no Rio, concursado, vai largar a baba? Não vai. Vai mudar para Brasília. Né? Os deputados, senadores, presidentes, todo mundo foi para Brasília. Migraram para lá. Só que Brasília é uma cidade planejada, ela foi construída. Quem construiu Brasília? Trabalhadores, né? Da onde veio esses trabalhadores, mão de obra, pedreiro? Vieram da onde? Nordeste, Norte, Sudeste, do Sul. A galera migrou para lá porque lá teve mão de obra para trabalhar. Então, assim o Centro-Oeste teve o seu crescimento aí maior. Tá? Beleza, essa foi a primeira parte mais importante das migrações. A região Norte é um crescimento tardio, tá, gente? É um crescimento bem recente. Teve lá a zona franca de Manaus, que atraiu pessoas. Teve a construção de estradas transamazônica. Tudo isso foi incentivo do governo para a galera ocupar a região norte e não perder o território, para evitar que outros povos ocupassem e a gente perdesse esse território. Então, o governo incentivou a ocupação da região norte. Tá? Aí lá é basicamente extrativismo, pecuária, extrativismo mineral e vegetal é o que mais domina lá. Tá? Então, foi mais atrasadinho um cadinho. Agora, a segunda mais importante, tá? É o quê? É quando São Paulo ficou saturado, tá? São Paulo acabou a mão de obra, acabou o emprego. Né? Mão de obra tinha de sobra. Foi tanta gente, que chegou uma hora que o mercado não conseguia mais absorver aquela mão de obra. Então começou a ter muito desemprego. Pessoas chegaram, opa, vim buscar emprego. E chegou tarde, já foi todo ocupado. Tá vendo? Deu mole. Demorou? Perdeu. Tá? O preço dos imóveis ficaram caros, aluguéis ficaram caros, a concorrência ficou grande. Se você tinha uma empresa e você quer instalar em São Paulo, boa sorte, a concorrência lá é sinistra. Então, começou a não valer mais a pena. Então, o que aconteceu? Começou o processo de desconcentração populacional e industrial. As pessoas começaram a sair de São Paulo em busca de regiões. Aí eu vou falar de dois tipos de desconcentração.
Teve aquela galera que não quis sair do estado de São Paulo, ficou dentro do estado, ou mesmo dentro da região sudeste, e foi para cidades do interior, né? Aí começou a surgir o quê? O ABC Paulista, a região metropolitana de São Paulo começou a crescer, São José dos Campos, São Bernardo dos Campos, São Caetano do Sul. Então, essas cidades ao redor começaram a crescer como fontes alternativas de mão de obra, né? Para viver, era mais um pouquinho mais barato. E uma segunda galera, que foi mais radical, quis sair do Sudeste, né? Então teve muito aquele programa, não sei se vocês chegaram a ver no Google, De Volta para Minha Terra, né? O povo quis voltar para o Nordeste. Muita gente não tinha nem, tá lá até hoje, não tem dinheiro para voltar, ficou pobre, não tem dinheiro para pagar. Mas aí começou o pessoal a voltar para o Nordeste, né? Então começou a migração de retorno. Até porque a região Nordeste começou a crescer economicamente. Muitas indústrias foram para lá e eles estão se desenvolvendo industrialmente. Então começou a atrair esse povo, porque a economia melhorou, as indústrias se instalaram lá e a galera começou a voltar para o Nordeste como uma forma de opção também de retorno. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Não, não. Zero. Show de bola, pessoal. Então, por hoje ficamos por aí. Muito obrigado aí. Desculpa a confusão. Grande abraço. Até a próxima Nada. aula. Aí, Valeu, Jada. Valeu.